eficiência de uso da água, por exemplo. Então tudo isso entra também dentro da agricultura de precisão, né? Aquele primeiro passo que eu falei, ó, que a agricultura de precisão, quando entra na fazenda, ela traz uma série de tecnologias junto com ela. Até uma mudança de conceitos, quebrando alguns paradigmas. E quando a gente faz um mapeamento, eu identifiquei problemas. Eu vou otimizar toda essa minha adubação lá. Então é isso que a gente faz. Ou eu otimizando ela, eu posso ter redução, como posso ter investimento. Mas a minha produtividade vai ser maior. Eu produzindo mais, teoricamente, eu vou ter uma planta maior, vou acumular mais carbono. Então eu vou ser conservacionista também nesse ponto. E otimizando todos esses meus investimentos. E o impacto para o meio ambiente é bem menor disso aí. Dessa utilização. Dessa otimização. Eu anotei aqui também, Gauchinho, isso é opinião própria, eu gostaria que você comentasse. Quando nós temos dados nas mãos, as nossas decisões são muito mais assertivas, certo? E se a gente tem dados ao longo do tempo, as nossas decisões são ainda mais assertivas. Porque eu vejo muito assim, Gauchinho, o cara faz agricultura de precisão, às vezes, pelo periodismo. O insumo subiu, eu vou lá e faço agricultura de precisão. No intuito de economizar, e depois ele vê que ele ficou frustrado, porque não é isso que a agricultura de precisão faz. Exatamente. E aí ele começa um projeto, no meio do projeto ele já não dá importância para aquilo e não continua ao longo do tempo. Porque eu sempre vejo assim, ó, nas nossas consultorias aqui da Raiz, dentro do próprio curso, o Leandro fala muito disso. Cara, o projeto de agricultura de precisão, ele inicia e ele caminha junto com a consultoria ou com a evolução da fazenda. Não é uma ferramenta que você vai até certo ponto e depois ela sai. Não. Mas aí depende da empresa que está lá para continuar evoluindo com você. Porque quando eu chego numa fazenda hoje, e vamos dizer que é uma fazenda bem nunca fez AP, então está com todo aquele desequilíbrio. Eu não posso aplicar uma fórmula de 100 saco em cima dela. Então eu tenho que começar com ela aos poucos, tenho que começar a evoluir. Subindo o degrau que a gente fala. Então, vou dar o exemplo do meu maior case de sucesso, que é lá no Mariotti, que estou junto com o Leandro. Aquelas fórmulas que a gente usava lá atrás, a gente já está subindo o nível delas. Então está subindo tanto o nível de fertilidade macro como micro também. Porque a fazenda também vem evoluindo, né? Ela vem evoluindo, é isso aí que a gente tem que fazer. Aí a gente tem que ver se a empresa que está com você só está querendo que crescer junto, sabe os parâmetros para crescer junto, ou ela só está querendo fazer o mapa todo ano e indo embora. Então a gente tem que ter essa convicção. Falando nisso de fazer o mapa e ir embora, qual que é a sua periodicidade que você volta lá para conversar, discutir, ver lavoura nos seus clientes, o Gauchinho? Ele não é bem periódico, constante assim, mas durante a safra a gente sempre tá com a fazenda. Sempre está em contato por telefone, WhatsApp, mas mais na questão aplicação, a gente vai lá, a gente vai ter um tópico para falar disso aí. Mas a gente faz um pré-treinamento com os operadores e depois uma aferição dessas aplicações. É porque eu vejo muito as agriculturas de precisão ir lá, fazer a coleta, entregar o mapa e nunca mais voltar. Então, eu acho essa periodicidade, igual você falou, de estar visitando a fazenda 2, 3, 4 vezes durante a safra é muito interessante. Essa distância do pessoal da AP com o cliente, ela é tóxica, ela não leva para frente. Eu vou aproveitar esse gancho que você comentou, Matheus, que o Gauchinho tocou nesse ponto. E é o tema do nosso próximo tópico aqui. Gauchinho, na sua opinião, por que a AP foi tão negligenciada no passado? Que a gente sabe disso. E de uns anos para cá, de 4, 5 anos para cá, ela retomou numa força muito interessante. E a tendência que a gente vê é que ela permaneça agora pela caminhada das fazendas e pela evolução dos cultivos e das produtividades. Mas o que você acha que aconteceu no passado que o pessoal desacreditou daquilo? Como a gente entrou num negócio que estava ascendente, com pouco conhecimento assim, do todo, eu vou dizer que eu cometi esse erro mesmo. A gente ia vender economia de fertilizante. Naquela época, economia de calcário também. Então, isso foi um erro. Por que eu te falo erro? O produtor que procurava AP, naquela época, procurava, o fator limitante dele não era insumo. Ele queria colher mais. E as ferramentas que a gente apresentou para ele naquela época não atendeu. Então a gente ia lá para tirar foto. Ele queria uma coisa e a turma apresentava outra. E outra. O que você vendia na época? João, vem cá. Eu vou fazer você colher a mesma coisa ou mais economizando. Quem que não quer isso? Hoje, se o cara conseguir fazer isso, eu quero. Eu compro. Então ficava fácil vender para ele nesse ponto.
E como a gente tinha conhecimentos baixos de fertilidade na época, nunca, com aquelas planilhas que a gente tinha de recomendação, a gente nunca ia chegar em 80 sacas. Nem variedade a gente tinha naquela época para expressar tudo isso. Mas esse foi um dos problemas, né? Outra coisa, empresas que entraram no mercado só para fazer mapa. Empresas que entraram no mercado... Os famosos aventureiros. Para fazer escala diária. Então, quanto mais amostragem, mais mapa a gente tiver, melhor vai ser. Sem fazer essa consultoria mais aprimorada. Eu vou dar um exemplo. Na minha cabeça, a agricultura de precisão é o seguinte. Ela é uma empresa de fertilidade de solo, que tem que saber muito sobre fertilidade de solo. Vamos falar no caso de coleta de solo, né? E de vez em quando ela coleta solo, vamos falar assim. Exatamente. É igual a gente. A gente é uma empresa que distribui conteúdo gratuitamente o ano inteiro. Pô, uma vez por ano nós vendemos o curso A Raiz da Solução. Exato. Então, na verdade, nós não é uma empresa de curso. Nós produz conteúdo o tempo inteiro. Perfeito. A mesma coisa que eu acredito que a agricultura de precisão é. Mesma coisa que a P é. Então, a gente vê grandes empresas que têm uma responsabilidade boa, tem uma parte técnica boa aí. Mas a gente também vê muita coisa nesse sentido. De só fazer o mapa, virar as costas e isso aí. E eu falo por experiência própria, porque no passado eu já fiz isso e não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E eu digo assim, cara, é interessante que a gente roda, né, Gauchino? Nós já estamos com a certa idade, já estamos bem vividos, né? Mas eu digo assim, cara, o produtor rural, cara, quando ele pega um trauma, cara, é difícil reverter isso aí, viu? E eu vejo que muitos deles hoje ainda estão com aquele medo, com aquela insegurança, devido a esses fatores que você comentou do passado. E a gente sofre isso até hoje, que às vezes a gente entra num cliente, tem potencial, tem maquinário, quer colher mais, as genéticas estão aí, quer fazer a mudança, a hora que você fala de AP, o cara... mas o ano passado não deu certo, será que é por aí? E aí ele começa a colocar em xeque o seu conhecimento. Falou, não, é mais uma ferramenta que vai nos ajudar, mas agora nós estamos com as pessoas certas, com o conhecimento certo para poder fazer a diferença. Mas dá trabalho. E para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.